Bom dia a todos, eu sou a professora Leides Dayana. Hoje nós vamos falar a respeito de Constituição Federal do Brasil, de 1988, e nós vamos, então, hoje dar continuidade a partir do artigo 205, que é a parte da Constituição que fala a respeito da educação. É a parte mais específica, a que vai, de fato, regular o nosso trabalho de forma mais direta, e nós vamos perceber que o que a Constituição estabelece é o que vai ser depois colocado para nós nas nossas diversas outras legislações. Então, como a gente falou no primeiro encontro, que eu acho que é importante reiterar, a Constituição é a legislação maior do nosso país. E todas as demais legislações, elas precisam ser constitucionais, ou seja, elas precisam respeitar o que está estabelecido na Constituição. Então, quando nós somos capazes de compreender o que a Constituição estabelece, isso nos facilita muito, porque é lembrar que nenhuma outra legislação ela pode se contrapor à Constituição. E se não pode se contrapor, a gente já consegue, então, ter um direcionamento das nossas ideias na hora de fazer a análise de alguma questão. Então, para iniciar o artigo 205, nós precisamos lembrar que a educação, ela vai ser um direito de todos, né? Todos nós, cidadãos, temos o direito à educação. E ela é um dever de quem? É um dever do Estado e é um dever da família. Estado e família, ambas têm esse dever diante do direito à educação. E ela vai ser promovida e incentivada com a colaboração de toda a sociedade. Então, a sociedade tem o papel de colaborar e de incentivar, de promover, né, e colaborar com a educação. Contudo, ela vai ser um dever do Estado em primeiro lugar. Olhem a ordem, Estado em primeiro, é um dever do Estado, em consonância com a família, né? Então, é dever também da família, mas a prioridade desse dever é do Estado. O Estado é o garantidor da educação como direito de todos. E o que a educação tem como objetivo no nosso país? Ela vai ter como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania, além da qualificação para o trabalho. Então, os objetivos da educação no nosso país são objetivos que são, assim, bastante amplos, né? Porque quando a gente pensa o pleno desenvolvimento da pessoa, o que seria esse pleno desenvolvimento? Do que estamos falando de desenvolvimento? Porque se nós pegarmos aí as teorias filosóficas, pedagógicas, psicológicas, cada teoria vai entender esse desenvolvimento de uma forma. Então, aqui na Constituição, traz para a gente o pleno desenvolvimento, não estabelece de qual desenvolvimento estamos falando, mas nós vamos ver em outras legislações isso estabelecido. Além disso, fala também do exercício da cidadania. E aí a gente precisa lembrar qual é o conceito de cidadania, né? Quem é esse cidadão? O cidadão é aquele que é consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Então, possibilitar que os nossos estudantes conheçam seus direitos e seus deveres e saibam fazer uso desses direitos e deveres de forma adequada dentro da sociedade é o objetivo da educação, além de qualificação para o trabalho. E aí a qualificação para o trabalho é algo que é amplamente debatido, porque, afinal de contas, o que nós tínhamos de características, né, de necessário para o trabalho em 1988, é de longe o que se precisa para o mercado de trabalho em 2023. Então, a educação, ela vai se alterando, vai se... Como que eu posso colocar aqui, gente? Porque, apesar de ir evoluindo, essa evolução ela ainda não acompanha plenamente, né, a sociedade. Então, quando a gente pensa nessa evolução da educação, pensando na qualificação para o trabalho, essa evolução ela está sempre aquém do que, de fato, a gente necessita. Mas, se formos pensar em termos hoje... Tem até um exemplo aqui que eu vou colocar, que é, hoje as empresas, elas cobram muito que as pessoas trabalhem em equipe.
E aí a educação ela foi se voltando para uma questão de um trabalho mais colaborativo, mais cooperativo, tirando um tanto aquela coisa da competitividade. Então, se em um determinado momento a competitividade ela era estimulada, né? A meritocracia era muito colocada assim como algo extremamente importante. Então, o aluno ele tinha que estudar para ele ser melhor, para ele conseguir se sobrepor. Hoje a gente olha muito para a educação numa necessidade de cooperar, de aprender a trabalhar em equipe, de aprender a trabalhar junto. Por quê? Também porque mudou essa necessidade do mundo do trabalho. E aí, se nós dizemos na nossa Constituição, que é a nossa lei maior, que também é o objetivo preparar para o mercado de trabalho, a educação precisa estar sempre atenta a essas mudanças no mercado de trabalho, né, essas mudanças mercadológicas, para conseguir se adequar àquilo que o mercado precisa. É bem capitalista, mas é isso que nós temos de objetivo, então, pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. Além disso, o artigo 206, ele traz para a gente os princípios nos quais a legislação ela vai se dar dentro do nosso país. Esses princípios eles são extremamente importantes porque eles é que vão direcionar todas as demais legislações e aquilo que vai acontecer no nosso país. Então, a partir do 206, nós temos como princípio a igualdade de condição para acesso e permanência. Isso é extremamente sério e extremamente importante. Nós vimos que no artigo 5º da Constituição também tinha lá esse direito de acesso e permanência. Aqui nós temos como princípio da educação acesso e permanência. Eu dei como exemplo na nossa aula anterior e vou reiterar hoje. Se nós temos como princípio acesso e permanência do estudante, a unidade escolar e os seus gestores, eles não podem estabelecer regras que dificultem o acesso dessa criança. Então, quando eu coloco, só vai entrar quem está uniformizado, se tiver sem uniforme, vai voltar para casa, só vai entrar se chegar às 7 horas da manhã, chegou às 7h15, vai voltar para casa. Eu estou possibilitando esse acesso e permanência? Eu estou dificultando esse acesso e permanência. Então a escola vai ser assim, um laissez-faire? A criança chega a hora que quer, usa a roupa que quer? Se nós trabalhamos na educação e o nosso papel é educar, a gente coloca essas observações e vai pelo convencimento, pelo diálogo com as famílias, pela compreensão do que acontece, né? Vai ali num tete-a-tete de organização que é extremamente importante. Ana, você levantou a mão, quer fazer pergunta? Não? Bom, Ana Cristina, se quiser perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Bom dia, desculpa, Bom foi sem dia. querer. Não, sem problema. Mas, gente, se vocês quiserem fazer pergunta a qualquer momento da minha explanação, levanta a mão ou coloca no chat, que aí eu já permito que vocês perguntem, tá? Então, pensando nisso, nós precisamos possibilitar esse acesso e permanência e buscar um equilíbrio entre possibilitar o acesso e permanência e aquilo que é também importante para a organização da escola, é um desafio para o diretor, é um desafio para a equipe gestora como um todo. Além da igualdade de condição para acesso e permanência, a gente tem como princípio a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, quando a gente pensa nessa liberdade no processo de ensino-aprendizagem, uma liberdade direcionada para a pesquisa e para a divulgação do pensamento, a gente não pode esquecer que essa pesquisa e esse pensamento, junto com essa arte do saber, são aquelas que também atendem ao artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º da Constituição, ele estabelece lá que nós temos a liberdade de expressão, mas que nenhuma pessoa ela pode passar por situação vexatória, nem de discriminação. Então, essa liberdade de aprender e ensinar, ela só precisa respeitar esses princípios. Então, a gente tem liberdade, mas a gente também tem a obrigação de garantir o respeito a algumas regras.
o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas que vão existir, né, dentro das unidades escolares, além da coexistência de instituições públicas e privadas. Então, a Constituição, ela já estabelece a possibilidade de nós termos, dentro da educação, escolas públicas e escolas privadas, com regras que não são iguais para ambas. Lá para frente, a gente vai ver um pouquinho isso. A gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, ou seja, o ensino ele é gratuito nas escolas que são oficiais, nas escolas que são públicas, sejam do município, do estado ou as federais. A valorização dos profissionais da educação, né, garantidos em forma de lei e plano de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos, aos das redes públicas. Então, rede pública, gente, não pode ter forma de contratação de professor que não seja por concurso público de prova e título. Isso foi colocado por uma emenda constitucional de 2006, mas a gente tem, a partir disso, né, por que o Ministério Público ele acompanha muito de perto todo esse processo de contratação de professor. Então, sempre que a gente tem contratação, o Ministério Público acompanha, cobra, começou-se a colocar uma questão até de quarentena, então o professor ficava contratado por um período e tinha que sair, porque a gente teve essa inserção de que a contratação de professor, né, do profissional, na verdade, de educação física, de educação, e esse profissional de educação não é só o professor, são aqueles que atuam diretamente no objetivo final do processo de ensino-aprendizagem, sendo exclusivo para o concurso público, né? Então, não pode ter contratação, não pode ter aquela coisa de, isso não acontece em São Paulo, porque é uma prefeitura muito grande, mas às vezes em cidade pequena você via assim, e a filha do vereador fulano, a irmã de não sei quem, virando professor e indo trabalhar nesse... Isso muda a partir do momento em que você tem a necessidade de ter o concurso público de provas e títulos para ingresso nas redes públicas. Pode perguntar, Ana. Oi, Leides, bom dia, tudo bem? Bom dia. Leides, não pode, mas tem. Não tem efetivação, mas tem contratação, tanto na prefeitura quanto no estado. Sob qual prisma que é justificado esse tipo de contratação? A contratação ela é sempre feita em caráter emergencial para substituir os cargos vacanciados, que ainda não atingiram os 5% exigido em lei para concurso público, né? Então, a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu tenho uma quantidade de cargos para abrir concurso, que é 5%. Então, se eu tenho 5% da minha quantidade de cargos vacanciados, obrigatoriamente tem concurso público. Enquanto não se atinge esse número, eu posso fazer contratação emergencial. Tem uma outra questão também que a contratação atinge, que é, eu tenho o professor efetivo, porém, esse professor efetivo, por algum motivo, ele não está ocupando o cargo. Seja por uma licença médica, seja porque ele está num processo de designação em um outro cargo. Então, esse professor, ele não está ali. Eu não posso abrir um concurso porque aquele cargo, ele está ocupado. Quando a gente pensa aqui no ingresso, é sempre o cargo, né? Então, vamos supor, deixa eu pegar o nome de alguém aqui. A Ágata é professora lá na escola X. Contudo, a Ágata, ela é professora de português. A Ágata, eu nem sei se é português, mas estou dando aqui o exemplo. E aí a Ágata está ocupando o cargo de professor de sala de leitura, que não é um cargo para o qual tem concurso público. Eu não tenho um cargo de ingresso, porque a Ágata ocupa esse cargo de ingresso. Contudo, ela não está exercendo essa função. Então, eu preciso colocar alguém para lecionar português no lugar da Ágata, enquanto ela ministra a aula de leitura. Aí eu tenho a contratação, porque não é um cargo vago, é uma substituição. Na hora que a Ágata volta para o cargo dela, esse cargo tem que existir. Então, eu não posso ter esse cargo com ingresso de concurso. É por isso que existe a contratação. A contratação, ela sempre vai existir. Eu vou fazer uma correção que a Ágata é professora de História. Então, se a Ágata está lá, aliás, hoje coordenadora pedagógica, mas era professora de História. Mas é isso, conseguiram entender?
Então, assim, a contratação ela vai existir para esses casos. Então, um professor que está de licença médica, que está de LIP, que está ocupando outros cargos, esse cargo ele não existe, né? Ele está ocupado, ele só não está sendo exercido pela pessoa que o ocupa. E aí, sim, a gente tem a contratação. Então, a contratação, ela acaba sempre existindo. Esse 5% que você... Desculpa, esse 5% que você citou é federal também? É lei federal ou é municipal? Federal também. Obrigada, Liz. Imagina. A gestão democrática do ensino público na forma da lei. Gente, gestão democrática, a gente falou bastante na aula anterior e a gente vai falar muito durante todo esse curso, porque gestão democrática é coisa séria. Está na legislação, está na nossa Constituição. Então, o diretor de escola, ele é um garantidor da gestão democrática. É por isso que a gente tem, dentro da unidade escolar, tantos colegiados, né? A gente tem mediação de conflitos, a gente tem conselho de escola, a gente tem associação de pais-mestres, e o diretor, ele vai ser esse garantidor de que essa gestão, ela seja uma gestão participativa, uma gestão que seja de escuta de toda a comunidade escolar, de todos aqueles que participam ali desse momento, daquela comunidade. Então, seja o estudante, o pai, o vizinho da escola, todas essas pessoas, elas têm a possibilidade de participar desses colegiados e de se posicionarem. Então, quando eu falo de participar, eu não estou dizendo que o vizinho da escola ele pode ser membro do conselho de escola, mas ele pode participar das reuniões, ele pode opinar a respeito das coisas, ele não vai ter voto, mas ele pode ir lá participar. Os cargos em comissão, Renata. A Renata está perguntando aqui no chat sobre cargo de comissão. Os cargos de comissão, geralmente são cargos que não são objetivo final da educação. Então, você vai ter cargo em comissão em diretoria regional, na Secretaria Municipal de Educação. Os cargos de comissão são aqueles que não atuam de forma direta no processo final, né, que é o ensino-aprendizagem. Eles são cargos que a pessoa vai estar ali, um suporte para que o funcionamento da rede como um todo funcione, e que em cada prefeitura vai ter suas especificidades. Então, quando você pensa em São Paulo, todos os cargos de DRE, com exceção da supervisão escolar, que faz parte do quadro da educação, todos os demais são cargos de comissão, né? São cargos de indicação, escolhidos pelo diretor regional, porque eles não são cargos considerados cargos da educação. Tanto que as pessoas que os ocupam, elas perdem o direito à aposentadoria especial do magistério, porque elas passam a ocupar cargos que não são considerados cargos de finalidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, não sei se ficou confusa aqui a explicação, mas é isso. Então, só retomando, a gestão democrática, ela precisa fazer parte da unidade educacional. Eu sei, gente, que na prática, a gestão democrática, apesar de estar aí desde 1988, bem constituída na nossa legislação, é algo que muitas unidades a gente está engatinhando. E aí, enquanto servidor, é importante que a gente sempre se posicione dentro desses colegiados da escola, participando de forma efetiva para garantir que isso aconteça. A garantia do padrão de qualidade. Então, a Constituição, ela traz para a gente acesso e permanência, mas ela traz também a necessidade de você ter padrões de qualidade que sejam colocados. É a partir disso que a gente vai ter, por exemplo, o padrão de qualidade da educação infantil, né, que é colocado pelo MEC, depois tem um documento da prefeitura que vai falar sobre isso, que a gente vai também estudar, mas esse padrão de qualidade, ele já é colocado na Constituição como algo que é necessário. O piso salarial profissional para os profissionais de educação, da educação escolar pública, que vai ser nos termos da lei federal, esse inciso também foi colocado pela mesma emenda de 2006, mas aí é a primeira vez que você tem essa necessidade de ter um salário, né, padrão ali para a educação, que a gente sabe que ainda hoje, é de 2006, a gente está falando aí de quase 20 anos, né, 18 anos para ser mais específica, e a gente ainda não tem, dentro do nosso país, os estados acatando o piso
da educação, mas está aí garantindo a existência desse piso e a necessidade de ele ser respeitado. Nós vamos ter também como princípio garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, a educação, ela não é só para o bebê, para a criança e para o adolescente, né? Ela não é só aquela da educação básica, que é dos 4 aos 17, que a gente já vai falar que está no artigo 208, mas ela é uma garantia do direito ao longo da vida. Então, é nesse inciso que a gente vai ter toda a possibilidade de ter MOVA, educação de jovens e adultos, e aí todas essas possibilidades de acesso do direito à educação para quem não teve ali na idade correta. Então, esses são os princípios, gente. Esses princípios, eles são bem importantes nós lembrarmos, principalmente quando a gente pensa em acesso à permanência, gestão democrática, esse direito ao longo da vida. Isso é importante a gente lembrar, porque isso vai direcionar uma série de outras políticas públicas. O artigo 207 vai falar sobre como as universidades, né, que elas gozam de autonomia didático-científica, autonomia de administração e de gestão. Então, as universidades, elas funcionam como autarquias. Elas respondem ao poder público, mas elas têm a possibilidade de uma organização. Por isso que a gente vê a importância da escolha do reitor, de como esse reitor organiza, de como esse reitor olha para a universidade, porque a universidade ela tem essa possibilidade, né, essa autonomia didático-científica e administrativa garantida na Constituição. Então, isso é bem importante porque se você tem a universidade mudando de perfil, todas as vezes que a gente tem mudanças de governo, você acaba tendo um problema muito grande na garantia de como essa universidade se organiza, na garantia de como esses cursos estão organizados e até mesmo dos vieses que são trabalhados academicamente. Então, a garantia de autonomia didático-científica para as universidades também é um garantidor de que esses locais eles se tornem um local de produção científica sem a interferência direta do poder do momento. A gente viu aí que ainda assim tem alguns ataques, mas nós temos um dispositivo na Constituição que dificulta, não impede, mas dificulta. Bom, a gente viu lá no início do 205 que a educação é obrigação, é dever do Estado e da família, mas primeiro do Estado. E aí, como dever do Estado, como é que essa educação vai ser garantida? Isso vai ser estabelecido a partir do artigo 208. Então, a educação básica e gratuita, ela vai dos 4 aos 17 anos de idade. Essa também foi uma emenda constitucional que é de 2009, né? Teve essa mudança. Quando a educação básica, ela começa a ser dos 4 anos. E aí, quem está na rede há mais tempo, lembra que teve um boom aí das vagas em EMEI, da necessidade de vagas um pouco depois disso, mas para atender essa emenda, e aí tinha sido dado um prazo para os estados e municípios se adequarem. Esse prazo eu não me lembro bem se foi de 3 ou 5 anos, mas quando esse prazo venceu, essa universalização do atendimento das crianças a partir dos 4 anos, ela passou a ser obrigatória. Então, a gente tem que ter vaga para atender todas as crianças a partir dos 4 anos de idade e até os 17. Além disso, a gente tem também, como dever do Estado, a progressiva universalização do ensino médio. Essa universalização do ensino médio gratuito, ele ainda vem acontecendo, né? A gente vê aí que o ensino médio tem sido um calcanhar de Aquiles na educação do nosso país. A nossa prefeitura conta com 8 escolas de ensino médio, porque nós já tínhamos essas escolas à época da Constituição Federal, elas se mantiveram, né, essas 8 unidades, e aí tem todo um direcionamento, todo um trabalho que é feito para essas unidades escolares.
Além disso, o atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência. Gente, a nomenclatura e a forma como a gente se refere às pessoas com deficiência, elas foram mudando ao longo dos anos. E a gente vai vendo que na legislação especificamente, vai ter várias formas de colocar. E na Constituição está lá ainda o termo portadores de deficiência, por mais que hoje a gente opte por usar apenas pessoa com deficiência e não mais portador, tá? Então, só colocando para vocês, porque às vezes na hora de responder uma pergunta, você vê a palavra portador de deficiência e fala assim, não, está errado isso. Mas, quando a gente pensa no que está na legislação, a legislação ainda traz o termo portador de deficiência. Vai ser preferencialmente na rede regular de ensino. Então, você tem desde a Constituição estabelecido que a criança com deficiência, o bebê, criança, jovem, adulto com deficiência, vão ser atendidos na escola regular, não mais em escolas específicas. Desculpa, gente. Ana, pode perguntar. Eu, de novo, Leite. Ainda sobre a questão do portador de deficiência, né? Porque é uma questão que gera muita polêmica. Então, legalmente, não está inadequado. Assim, se você for escrever, vamos pensar assim, no seu texto dissertativo, não utilize. Opte por deficiente. Contudo, se for uma pergunta sobre legislação e nas alternativas aparecer o portador de deficiência, porque se a gente fica assim, não, falar portador tá errado, a tendência é que a gente olhe para aquela resposta e ache que ela está errada. E aí, não. Quando a gente pensa em legislação, essas nomenclaturas não mudaram. Então, precisa realmente olhar com calma as alternativas que tiver na pergunta e lembrar que ainda vai aparecer na legislação, principalmente as legislações mais antigas, o ECA, a LDB, a Constituição, todas essas, ela aparece portador de deficiência. Perfeito, obrigada. Imagina. A educação infantil, gente, ela vai ser estabelecida em creche e pré-escola, para as crianças de até 5 anos de idade. Olha, de novo, aqui outra palavra que é bom a gente ressaltar. Na Prefeitura de São Paulo, a gente não utiliza mais o termo creche, a gente utiliza o Centro de Educação Infantil. Lembrando que é o SEI, porque é o Centro de Educação Infantil, e a sigla não é escola, é centro, então é masculino. Eu sempre falo isso porque eu vejo muitas pessoas falando assim, a SEI, na SEI, não é o SEI, porque é Centro de Educação. A palavra creche também está aí amplamente colocada na legislação. Então, quando a gente pega currículo da cidade, quando a gente pega os documentos institucionais, as publicações, vai estar sempre o Centro de Educação Infantil. Mas quando a gente pega a legislação, a creche vai aparecer. Então, não é errado utilizar o termo creche, tá? A creche é para a escola, as crianças até 5 anos de idade. Lembrando, vou fazer um adendo aqui, que não está na Constituição, mas é bom a gente lembrar. Apesar de a educação ela ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade, quando a família opta por matricular o bebê, ela passa a atender a legislação. Eu vejo muita confusão para centros de educação infantil, quando a gente cobra busca ativa e encaminhamento para conselho tutelar das crianças, dos bebês que não estão frequentando, e às vezes a escola questiona, fala, mas é porque não é obrigatório. Não é obrigatório matricular a criança. A família tem a possibilidade de escolher, né? Quando a gente diz que a educação é dever do Estado e da família, onde é que entra a família? Na matrícula e permanência. Mas a família que não queira matricular a criança até os 3 anos, é direito, a criança pode ficar em casa, pode ficar com os pais, com a avó, com quem a família quiser. A partir dos 4 anos é obrigatório. Não tem mais a opção de não matricular. Mas se matriculou com 15 dias, como a gente tem visto, com 20 dias, passa a atender a legislação. E aí, esse bebê ele tem que estar na escola
não tem justificativa para não frequentar, e aí ele tem que ter processo de busca ativa, encaminhamento para conselho, igualzinho a qualquer estudante, tá? Isso é sempre importante a gente reiterar, que eu sei que tem muitos de vocês que atuam em centro de educação infantil, seja como professor, seja na gestão, e aí é sempre importante a gente lembrar disso. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, segundo a capacidade de cada cidadão, todos nós temos o direito garantido de ter acesso aos níveis mais elevados de ensino. A oferta de ensino noturno regular, sempre adequada à condição do estudante. Então, o ensino noturno também está garantido na Constituição. Além disso, a gente vai ter o atendimento ao educando em todas as etapas básicas, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, isso é de 2009, né? Então, a partir de 2009, a gente tem essa volta da política pública muito maior para esses programas suplementares, e esses programas suplementares, eles têm um papel fundamental quando a gente pensa no direito de acesso e permanência. Então, para eu ter acesso e permanência, preciso fornecer o material didático escolar, então ele vai ser ofertado. Precisa ter uma alimentação adequada, isso vai ser ofertado. A assistência à saúde, ela não é diretamente da educação, mas a educação ela passa a ser também um garantidor dessa assistência. De que forma? Nos encaminhamentos, no acionamento das redes de proteção. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, na APA. Na APA, ele surge como um núcleo na diretoria de ensino, nessa perspectiva de dialogar com a saúde, né? Não só na APA, mas a gente tem também na DICEL uma frente, que é o SASF, que é uma frente exclusiva para dialogar com a saúde. E a partir disso que a gente começa a ter dentista na escola, aqueles programas de visão que fornecem óculos para os estudantes que precisam, a vacinação dentro da unidade escolar. É a partir disso que a gente vai ter a obrigatoriedade de solicitar o DVA para as famílias, que é aquela declaração de vacinação atualizada, para saber se essa criança está com a vacina em dia. Então, eu ouço muitas pessoas falando assim, a escola virou um local de assistência social, a gente tem olhado para muita coisa e não só para o ensino-aprendizagem. A gente não pode esquecer que o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa de tudo isso. E a Constituição traz nesse inciso, esse atendimento para o educando também nessa perspectiva, tá? Então, nessa perspectiva, não só do fornecimento de material didático e de alimentação, mas também da assistência à saúde. Então, a assistência à saúde, ela entra aí também ligada à educação como um garantidor disso, a partir dessa emenda que foi realizada em 2009. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, é direito de cada pessoa. Isso é importante porque, quando eu digo que é direito subjetivo da pessoa, direito subjetivo da criança, eu coloco isso como um direito maior. Então, por que no nosso país eu não posso ter a educação domiciliar? Porque a educação ela não é um direito do pai e da mãe, ela é um direito da criança. E aí o pai e a mãe que não matricula essa criança, que não leva para a escola, ela está ferindo um direito que é da criança, né? Que é esse direito subjetivo. Então, é aí também que muda essa questão da creche deixar de ser para a mãe trabalhadora, porque você tem essa perspectiva de que é direito subjetivo. E se é direito subjetivo, o meu direito, ele não pode estar atrelado à necessidade de uma mãe que trabalha, tá? Então, acho que isso é importante a gente também lembrar. A Marina, gente, colocou aqui no chat um comentário se a gente pode concluir que a Prefeitura de São Paulo tem compromisso com a Constituição, quando a gente pensa aí no NAAPA, no Cefai, em tudo isso.
Eu, sinceramente, Marina, eu nunca trabalhei em outras prefeituras. Eu trabalhei no estado e na prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo, ela é referência nacional, sim, quando a gente pensa nesses programas, né? Na APA, Cefai, até mesmo de tecnologia na educação. Nós somos referência no país todo, né? Vêm pessoas de diversos estados e outras cidades para conseguir entender como que nós fazemos isso aqui na nossa rede. Então, a gente pode dizer que nós somos, sim, referência, a gente tem esse compromisso com a Constituição. Agora, se a gente está à frente de outras prefeituras, eu já não saberia responder, porque, de fato, eu desconheço como funcionam outras prefeituras. Às vezes, uma cidade muito pequena pode não ter essa necessidade de ter programas como nós temos aqui, porque a nossa cidade é muito grande. Se a gente não tiver um programa maior e amplo, acho que acaba sendo um dificultador. Pode falar, Marina. Bom dia, vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Quando eu digo à frente, Leides, é assim, porque eu conheci algumas prefeituras do interior, assim, é claro que existem prefeituras que parece que conseguem fazer um trabalho até melhor, porque são pequenas, são cidades assim. A cidade que eu frequento em Minas, ela tem matriculados na cidade inteira o que a gente tem no céu. Então, assim, a realidade deles é muito diferente da nossa. Mas é porque eu estava pensando nessa questão do compromisso, e por conhecer algumas cidades muito pequenas nos rincões aí do país também. E, sim, a gente já recebeu, inclusive, no CEL Casablanca, comissões da Holanda, que vieram tentar entender como que a gente consegue fazer. Eu não estou dizendo que o trabalho é excelente, porque a gente tem muito a evoluir, principalmente com relação à garantia de direitos, mas é nesse pensamento. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você por compartilhar com a gente essa informação. De fato, nós temos essa questão, assim, gente, os programas, eles têm problemas, né? A gente não pode dizer que a política pública está plenamente atendida, mas são políticas boas, são políticas potentes, que às vezes o que a gente precisa mesmo de ter mais condição, de conhecer melhor, de ter pessoas à frente. Mas eu vou dar um exemplo do NAAPA da Capela do Socorro, que eu acompanhei durante 2 anos. Gente, que trabalho incrível, maravilhoso de acompanhamento que aquelas meninas fazem com estudantes em situação de vulnerabilidade, situações, assim, extremamente delicadas, coisas que a gente não gostaria que ser humano nenhum passasse, e que elas fazem esse acompanhamento junto a eles para garantir que esses estudantes tenham condição de frequentar a escola. Então, nós temos, sim, um trabalho muito bacana junto desses núcleos que foram constituídos. Precisa ampliar? Com certeza, mas é trabalho muito bom. E está ali, né, atendendo a nossa Constituição. Então, direito subjetivo, acho que eu já reforcei, isso é bem importante da gente lembrar, a educação é sempre direito subjetivo, então é direito da criança, é direito do jovem, do adulto. Quando o poder público, ele não oferece a educação gratuita, ele vai responder ali, ele tem uma responsabilidade da autoridade competente. Então, por exemplo, na prefeitura, a nossa responsabilidade é com a educação infantil e ensino fundamental 1. Se nós não atendermos a necessidade da demanda de educação infantil obrigatória a partir dos 4 anos e do ensino fundamental 1, a autoridade competente, que é o prefeito, ela pode ser acionada e responder por isso, tá? E aí responder administrativamente até civilmente. Então, isso é também importante lembrar. E o que compete ao poder público? Recensear os educandos do ensino fundamental, né? Então, ter ali a quantidade de crianças em idade escolar que aquele município possui, fazer a chamada para matrícula, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, nós precisamos ter a vaga, porque o recenseamento serve para definir quantas vagas a gente precisa. Então, tenho que fazer o recenseamento para saber quantas vagas tenho que ofertar. A partir disso, eu preciso fazer a chamada e ir atrás dessa criança que está fora da escola, né? Então, enquanto poder público, eu preciso que essa criança venha para a escola e aí eu preciso ter a frequência zelada junto aos pais ou responsáveis. E essa frequência
ela vai ser zelada principalmente pela unidade escolar. E aí, é nesse viés também que a gente vê em todo esse procedimento de busca ativa que a prefeitura vem implantando nos últimos anos, com a presença das ABAIs nas escolas, com as mudanças de normatização, até estabelecendo um prazo maior para dar baixa nesse estudante, né? A gente tinha, há um tempo atrás, assim, 15 dias faltando, você dá baixa e pronto. Agora não, você manda para o Conselho Tutelar, espera 30 dias. Por quê? Porque a gente precisa garantir que esse menino esteja na escola. E para garantir isso, a gente precisa realmente pensar em políticas que zelem por essa criança dentro da escola. Isso é extremamente importante reforçar, porque é um direito que está na Constituição, e a gente também vai vendo que essas políticas elas vão sendo implementadas para atender a isso. Não sei se quem não trabalha em SEI talvez não saiba, mas a gente tem desde 2022 uma legislação que agora as mães podem cadastrar os bebês quando ainda estão gestantes, né? Então, a gestante já pode fazer o cadastro na fila de espera para a creche, para o Centro de Educação Infantil, e é uma forma de você recensear, porque é uma forma de você já ter ali um cadastro de quem pretende colocar esse bebê na creche. O artigo 209, ele vai trazer para a gente o conceito de que a iniciativa privada, ela tem a possibilidade de trabalhar com educação, mas ela precisa atender algumas condições. Então, quais condições são essas? Cumprimento das normas gerais da educação nacional, então não é porque é escola privada que ela não vai respeitar as diretrizes da educação, então seja as diretrizes curriculares, seja a legislação vigente de educação, todas as legislações educacionais, elas valem para as redes públicas e privadas, tá? A autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, o poder público é que possibilita que essas escolas funcionem e que tem a obrigação de autorizar e avaliar. Então, na educação do município, o supervisor escolar acompanha as escolas de educação infantil particulares. Então, todos nós supervisionamos essas escolas para garantir que elas também atendam à legislação, e elas precisam atender a todas as legislações, como todas as unidades escolares, tá? Precisam ter lá o zelo pela frequência da criança, precisam garantir acesso e permanência. Óbvio que tem ali uma questão contratual, mas essa questão contratual, ela não se sobrepõe. Então, por exemplo, se o pai parou de pagar no meio do ano, essa criança vai frequentar a escola até o final do ano, porque o acesso e permanência é direito da criança. Depois a escola cobre na justiça, cobre no Serasa, cobre a parte financeira. Mas ela não pode, no meio do ano letivo, tirar a criança porque o pai não está pagando. Tem que garantir o acesso e permanência. Então, só para a gente entender que mesmo a escola particular, ela também é subjugada, né, às legislações que são vigentes. Serão fixados pelo artigo 10 conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira que assegure uma formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a partir do artigo 10, que a gente vai ter a criação dos parâmetros curriculares nacionais. Vocês se lembram aí os famosos PCNs, né? Que viraram depois BNCC. E aí, assim, vocês podem observar no nosso conteúdo programático que nós não temos no nosso grupo a previsibilidade de trabalhar de PCN nem BNCC. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo, ela tem o seu próprio documento de currículo. Nós temos o nosso próprio currículo organizado. Esse currículo organizado, pensando aqui, né, deixa eu voltar, nas nossas características regionais, naquilo que é valor cultural da cidade de São Paulo, mas os nossos currículos, eles foram pensados e organizados a partir dos parâmetros curriculares nacionais e a partir da BNCC. Contudo, respeitado a nossa regionalidade e aí fazendo as adaptações para que seja atendido de forma melhor o nosso público. Então, se eu puder dar um conselho a vocês
não estudem BNCC e diretriz curricular, PCN, diretrizes nacionais. Estudem os currículos, os documentos da rede municipal, porque eles já contemplam o que nós precisamos conhecer desses outros documentos e já adequam para a nossa realidade. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ou seja, a escola de ensino fundamental, ela pode ofertar a aula de ensino religioso, desde que haja ali uma demanda, uma necessidade de que um público que queira, e aí você pode ofertar, e aí vai ser sempre de optativo, né? O estudante, ele vai optar por trabalhar ou não, por ter ou não essa aula de ensino religioso. Aqui na nossa cidade, nós não temos na nossa rede a aula de ensino religioso, mas tem essa previsibilidade legal na Constituição para que aconteça. E aí, lembrando que, assim, a aula de ensino religioso, dentro da escola pública, ela não é direcionada, não pode ser direcionada para uma religião específica. Então, ela seria algo maior, assim, como filosofia das religiões, ou história das religiões, mas indo para um viés que seja um pouco mais ampliado de religião. Não pode, então, vai ter aula de ensino religioso e aí vai dar catolicismo, ou vai dar a partir de uma perspectiva de um dogma específico. Além disso, o ensino fundamental, ele vai ser ofertado em língua portuguesa, contudo, assegurado às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas no processo de ensino-aprendizagem. Então, as comunidades indígenas, elas terão o processo educacional assegurado nas suas línguas maternas, né? Porque aí, para o indígena, a língua portuguesa é uma segunda língua, não é mais a língua materna. A União, o Estado, o Distrito Federal e todos os municípios, eles vão organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino. O que significa regime de colaboração? Município, Estado e União, um colabora com o outro para que a educação possa acontecer. Então, existe aí um processo colaborativo. E nisso, como é que a Constituição vai regularizar, né? Vai estabelecer essa redistribuição aí do poder público dentro da oferta da educação. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, a prioridade dos municípios é o ensino fundamental e a educação infantil. Atendido esse público, o município pode ampliar para outros estágios. Então, o município poderia atender ensino médio, se ele atendeu toda a demanda de educação infantil e ensino fundamental, sim, ele poderia atender ensino médio. Lembrando que as MFMs que nós possuímos na cidade de São Paulo, elas são anteriores a esse estabelecido na Constituição, que é de 1996, porque foi uma emenda. Então, elas coexistem junto com as demais unidades, mas nós não podemos ampliar, né? Eu me lembro quando eu trabalhei numa determinada escola, que havia uma discussão de pleitear que a escola tivesse ensino médio. E aí, à época, foi até colocado, gente, a Constituição proíbe ensino médio. Não tem como a escola se organizar para pleitear, porque o município não pode. Está lá já bem estabelecido. O Estado e o Distrito Federal atua prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, a prioridade do Estado é fundamental e médio também. Lembrando que o Estado, no ensino fundamental, ele complementa aquilo que a prefeitura não consegue ofertar, tá? Então, não é a prioridade do Estado. Por que a gente teve agora a municipalização de várias escolas estaduais? Porque eram escolas estaduais que atendiam exclusivamente do 1º ao 5º ano. Se elas atendem do 1º ao 5º ano e a legislação estabelece que essa prioridade é da prefeitura, essas escolas elas vão sendo municipalizadas. Não foi só na cidade de São Paulo que isso aconteceu, isso vem acontecendo no estado todo e no país todo, porque tem essa previsibilidade na Constituição. Na organização dos seus sistemas, União, Estado, Distrito Federal e município definirão as formas de colaboração
para assegurar a universalização, qualidade e equidade do ensino obrigatório. Então, o que precisa ser assegurado? Universalização, ou seja, vaga e atendimento para todo mundo, qualidade, então melhorar a qualidade dessa educação que está sendo ofertada, equidade, ou seja, dar mais a quem tem menos e menos a quem tem mais, para equiparar essa necessidade do ensino obrigatório. Ensino obrigatório dos 4 aos 17, certo? A educação básica atenderá prioritariamente ao ensino regular. Ensino regular é o ensino realizado na escola pública no horário regular de aula. Então, nós temos, por exemplo, a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adulto, ela é escola regular? Não, ela é uma possibilidade, mas a prioridade do ensino é na idade regular do estudante, tá? Pode falar, Leonardo. A gente não está te ouvindo. Acho que o seu microfone está fechado. Abriu? Abriu. Eu tenho visto muitas críticas em relação à municipalização das escolas. Vamos pensar só no momento desse curso. Municipalizar escolas é bom, porque são novos cargos de diretores, ou esse pessoal, tipo o diretor da escola que ele está municipalizada, ele vai ser absorvido pela Prefeitura de São Paulo, se tornar efetivo sem concurso? Não. Serão criados cargos para a Prefeitura de São Paulo, tanto que essas escolas municipalizadas, todas estão recebendo diretor do município. Esses diretores do Estado, eles estão sendo alocados. Os demais servidores do Estado, eles estão assinando um termo de colaboração. Então, eles podem continuar trabalhando naquela unidade escolar até que o Estado organize essa movimentação de pessoas, né? Não, até que o Estado organize Esqueci o que a gente tem todo ano, gente, remoção. Remoção. Isso. Os demais funcionários, eles podem permanecer até que o Estado organize essa remoção. Então, eles vão ter aí 1 ano, 2 anos para o Estado organizar essa remoção, para que essas pessoas saiam, os demais funcionários vão para outras escolas, mas a gestão, ela já é do município, e quem for continuar na escola, ele passa a seguir os documentos e currículos da Prefeitura de São Paulo. Essas escolas, elas passam a atuar, a partir deste ano, como escolas municipais, atendendo todas as diretrizes, currículo e material didático do município. Ou seja, você reforçou o que eu falei. Então, é bom escola municipalizada, porque a gente está prestando concurso para diretor. E numa tacada só surgem 50 cargos, é bem interessante, não é? Numa tacada só, você praticamente tem aí o número de cargos vagos necessários para que esse concurso seja aberto. Então, sim, para a rede como um todo, qualquer ampliação significa ampliação de cargos, são cargos novos, né, gente? E aí é positivo. Eu sei que nós ganhamos na rede, o Estado perde, tem toda uma movimentação por parte dos sindicatos do Estado, por parte de deputados federais, estaduais, que perdem ali também a possibilidade dessa atuação, mas para nós do município, municipalizar escola significa você ter um maior número de cargos, um maior número de profissionais, e aí aumenta muito o número de cargos de professor, de coordenador, de diretor, e a necessidade de a gente ter concurso público. E, na realidade, não são 50, né? São 100 cargos. 50 esse ano, 50 em 2025, né? O total, até o final dessa municipalização, serão de mais de 300 escolas dentro da cidade. Então, se eles forem fazer um concurso para diretor, considerando essas escolas que serão municipalizadas nos próximos anos, porque fizeram um cronograma para que o município ele vá se adequando. Então, foram 50 agora, mais 50 no ano que vem, mas o total aí, aliás, ano que vem acho que serão cerca de 100, mas são mais de 300 escolas que estão previstas de municipalizar nos próximos anos. Maravilha, obrigado.
Imagina. Você tocou nesse assunto? Ou só na aula anterior eu comentei que talvez a chamada de Fundi 1, que tinha sido anunciada, zerasse o número de aprovados no último concurso. E, gente, de fato, zerou, viu? Nós já não temos concurso vigente de professor de ensino fundamental na prefeitura, de ensino fundamental e educação infantil. Então, se a gente já está aí, ó, com uma quantidade enorme de cargos de professor, que o concurso está zerado e continua tendo cargo vago, porque não foram aprovadas pessoas em quantidades suficientes até para atender essas escolas municipalizadas. E isso é importante, porque concurso de acesso a gente sabe que considera isso também. Então, é isso aí, Érica, 80 vagas aí já estão garantidos, porque vocês vão todos conseguir assumir. E olha, eu vou ficar muito feliz depois de atuar com vocês, porque eu sei que vão ser diretores de escola, ó, que farão um trabalho magnífico. Lembrando também que se tiver concurso para supervisor, gente, tudo que nós estamos discutindo aqui também é temática para supervisão. Então, quem aqui fala, mas eu quero prestar para supervisão, o conteúdo é o mesmo, né? O que mudam são os autores, mas toda essa parte de legislação e documentos institucionais são os mesmos. Então, o nosso estudo aqui, ele vai possibilitar para ir o cargo que você decidir lá no final. Então, continuando aqui, educação básica, ela atende prioritariamente ao ensino regular. Lembrando que a gente precisa ter, para garantir esse padrão de qualidade mínimo, né, que é estabelecido, nós vamos ter, então, a colocação de criação do custo aluno qualidade. Esse custo aluno qualidade foi uma emenda constitucional de 2020, em que eles estabelecem que precisa ter uma referência nacional do mínimo para cada estudante, para que a gente tenha qualidade. Eu vou dizer para vocês que esse valor ainda não foi estabelecido, né? Não se chegou ainda a um consenso de qual é esse custo aluno qualidade. Contudo, ele já tem essa previsibilidade na Constituição. Se a gente pega o nosso Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, lá está falando disso, assim, de atender ao custo aluno qualidade, o CAC, mas ainda não temos valor estabelecido, tá? Outra coisa que está estabelecida na Constituição, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% daquilo que for arrecadado de imposto. Estados, Distrito Federal e municípios, nunca menos de 25% da receita resultante de imposto. E aí é importante lembrar que a receita resultante de imposto, porque a gente já teve algumas coisas no passado de prefeito criando taxa, porque taxa não é imposto. Vocês lembram da taxa do lixo da época do Pita? Ele criou uma taxa porque queria arrecadar e não queria que essa arrecadação fosse direcionada para educação e saúde, que a saúde também tem verba direcionada. Então, tudo aquilo que o município arrecada, 25%, estados também 25%, e a União, ela precisa repassar 18% daquilo que ela arrecada. A União vai repassar apenas 18%? Não, a gente vai ver que a legislação, que a Constituição também estabelece algumas outros repasses para a União, para complementar aí quando a gente tem estados e municípios que não atingem o mínimo necessário para a educação. Os programas suplementares de alimentação e assistência social previstos no artigo 208, eles serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais, ou seja, todo o dinheiro utilizado para aquilo que nós dissemos lá no artigo 208, que era transporte escolar, alimentação, e esses programas todos de saúde, eles não podem sair desses 25% mínimo estabelecido na Constituição. Eles precisam ser de outros programas complementares. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai ver Lei Orgânica do Município, e aí eu conto para vocês uma jogada que foi feita no nosso município para atender isso e mudar, porque o nosso município ele tinha 31%. E aí foi feita uma jogadinha
por conta dessa questão de que as contribuições dos 25% não pode sair transporte escolar, material escolar, uniforme escolar, nem os programas de saúde, tá? Não pode. Esses 25%, eles são para a educação direta, para pagar professor, para reformar a escola, para construir escola, para esses programas que sejam diretos, tá? Tudo aquilo que é acesso e permanência não entra nesses 25%. Estou falando acesso e permanência desses programas que auxiliam, né, a manter acesso e permanência. As cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário educação, esse salário educação, quem já trabalhou em empresa privada sabe que as empresas elas precisam pagar um salário educação quando ela tem um número X de funcionários. Isso também vai ser distribuído para estados e municípios de acordo com o número de alunos matriculados. Então, além da arrecadação de imposto, a gente tem essa arrecadação específica de salário educação que as empresas repassam. É vedado o uso do dinheiro da educação para pagamento de aposentadoria e de pensão. Então, a gente só pode usar recursos da educação para pagar quem está na ativa, né? Não pode pagar quem já se aposentou. Isso é bastante importante, é daí até que vem todas as justificativas que fazem para reformas de aposentadoria, com base nessa questão de que não se pode utilizar o recurso da educação para esse pagamento. Então, estados, Distrito Federal e municípios, eles destinarão parte dos recursos a que se refere esse artigo, ou seja, dos 25% e dos 18% da União, para assegurar, que aí é o que pode usar com esse recurso, manutenção, desenvolvimento do ensino da educação básica e remuneração dos profissionais da educação. Então, os 25% eles só podem ser utilizados para isso. E, assim mesmo, dentro das seguintes disposições. Isso, gente, foi acrescentado em 2020, tá? É fresquinho aí, ó, tá novo na Constituição, é mudança nova. Distribuição dos recursos de responsabilidade do Distrito Federal e Estado para os seus municípios, assegurado sempre no âmbito de cada distrito, de cada estado e do Distrito Federal, um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação, que é o Fundeb. Então, todos os estados e municípios, eles precisam destinar parte das suas arrecadações para o Fundeb. E o Fundeb, ele vai ser constituído por 20% das parcelas do Estado, então 20% do Fundeb é o Estado que acrescenta, tem a parcela do Distrito Federal, e aí o município acrescenta outra parte e a União uma outra parte. Os recursos do Fundeb, eles vão ser distribuídos para cada estado e município, sempre de forma proporcional para os alunos de diversas etapas e modalidades, sempre da educação básica. Educação básica presencial, matriculado nas redes, sempre de forma prioritária. E para isso, o que vai ser considerado na legislação em relação ao Fundeb? O Fundeb, ele vai ter uma complementação da União para que você tenha estabelecido um valor anual por aluno. Então, de forma mais simplificada, a criação do Fundeb e esse repasse, ele vai ser feito de forma que os municípios que têm menos arrecadação ou as escolas que têm uma maior necessidade, elas vão receber um repasse maior da destinação desses fundos, para que essa escola ela possa ter ali um upgrade, né, um valor a mais para fazer o seu trabalho. Eu não vou ficar lendo aqui o que está escrito, porque é bem específico, mas eu vou explicar para vocês o que estabelece. Então, assim, esse recurso, ele vai ser vinculado para a manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, ele vai ser destinado às escolas que não atingirem os seus índices necessários. Então,
Vocês se lembram do SAEB, né? SAEB aconteceu no final do ano passado. A prefeitura fica num desespero e a gente da supervisão cobrando de vocês assim, gente, tem que ter no mínimo 80% de participação dos alunos no SAEB. Tem que ter 80% de participação no SAEB. Por quê? O SAEB, ele só gera indicador para a escola que tiver 80% dos alunos realizado a prova. Esse indicador é que vai ser utilizado para dizer se essa escola precisa ou não de um maior repasse. Então, vamos supor que eu seja diretora de escola numa área de extrema vulnerabilidade e a minha escola, ela precisa receber um valor a mais para que a gente possa ali criar projetos, criar formas de trabalho que atendam a necessidade dos nossos estudantes. Se a nossa escola faz o SAEB, e aí o resultado tem que ter no mínimo 80%, e esse resultado é baixo, essa escola ela entra como prioridade para o MEC. E essa prioridade para recebimento do Fundeb e recebimento aí, ó, do VAT e do VAF. VAF é a forma de cálculo. E o VAT, que significa aqui, valor anual por aluno, esse valor, ele vem a mais para aquela escola. Então, por isso que, assim, de que forma que ele vem? Pelo Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. Por isso que o PDDE, ele considera uma série de indicadores da escola para dizer se aquela escola vai receber, às vezes, um valor maior. Então, a escola ela vai se inscrever ali, às vezes uma escola tem muita inclusão, ela recebe um PDDE maior para fazer adequação de inclusão. A escola que está com baixa aprendizagem, ela vai receber um PDDE maior, que possibilite ali investir em outros elementos. Tudo isso está previsto onde? Na Constituição Federal. Então, tanto o VAT quanto o VAF são esses indicadores que vão monitorar a desigualdade. E aí, a partir dessas desigualdades que eles monitoram, vai ter um repasse direto para cada unidade educacional, de acordo com a sua necessidade, para tentar fazer com que os alunos, eles atendam a esse mínimo, tá? Então, esse valor, ele é acrescentado. Eu deixei dentro da apresentação, nesse quadrinho que está em vermelho, tem um link. Esse é um link do PROESC, que tem uma explicação bem bacaninha disso que eu estou falando para vocês, numa linguagem bem simples. Esses valores, eles não estão ainda bem estabelecidos, porque a mudança é de 2020, quando a gente pensa em poder público, 2020 foi ontem, ainda está sendo instituído, e de 2020 para cá, nós tivemos o SAEB em 2021, que os resultados, eles não foram... muitas escolas não conseguiram ter os seus resultados, porque 2021 a gente ainda tinha uma quantidade significativa de estudantes não frequentando a escola de forma presencial por conta da pandemia. Então, nós tivemos um SAEB no ano passado. E aí não saiu o resultado ainda, a expectativa é que nesse SAEB do ano passado faça esse mapeamento para que as escolas passem, então, a receber esses repasses que estão aí determinados desde 2020 como uma forma de complementar o valor ali do custo aluno para que isso possa, então, ter uma qualidade maior. Então, são mecanismos que estão sendo criados na legislação para que a gente tenha a qualidade da educação alcançada, né? O nosso país, ele vem tendo bastante êxito quando a gente pensa na universalização. Hoje mesmo, atualmente, o município de São Paulo universalizou, inclusive, o acesso ao centro de educação infantil, ou seja, universalizou o acesso a partir do 0 ano, mas a gente ainda tem muito a fazer quando a gente pensa em qualidade. A gente tem algumas outras regras, a gente tem também a emenda de 2020, que vai dispor sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério, né? E esse piso, ele vem sendo reajustado. Na prefeitura, o nosso salário, ele é maior que o piso, mas o estado de São Paulo,
não tinha um salário maior que o piso até pouco tempo atrás. Eu não sei se alguém trabalha no Estado, se o Estado já está pagando o piso, por favor, podem até colocar aqui no chat, porque eu já não sei. Então, receitas de Estado, do Distrito Federal, que são vinculadas à manutenção do ensino, eles vão integrar esse fundo, mas esse fundo ele vai ter esse repasse maior. Então, de forma simplificada, a Constituição garante que estados, municípios, escolas que precisem de mais, recebam mais, né? Porque quando a gente pensa em São Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, é uma cidade que arrecada, um estado que arrecada, e aí a gente acaba tendo um valor maior. Mas quando você pensa nesses municípios super pequenos, do interior lá, de estados que não têm uma boa arrecadação, então, um município muito pequeno lá no Acre, esse município ele tem a possibilidade de receber um repasse maior, porque está estabelecido aí um princípio de equidade na distribuição desses repasses, tá? Recursos públicos que são destinados às escolas públicas, eles podem ser dirigidos a escolas comunitárias, escolas confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Desde que essas escolas, elas comprovem finalidade não lucrativa e elas apliquem seus excedentes financeiros em educação. É a partir dessa mudança aí também, aliás, a partir desse artigo, que a gente tem a possibilidade da parceria público-privada, que a gente teve a possibilidade do ProUni, por exemplo, que era uma forma de repasse para instituições privadas, mas que ofereciam bolsa de estudo, que a Prefeitura de São Paulo fez até uma parceria ano passado, esqueci agora o nome da escola, mas que eles fizeram um conveniamento com uma escola lá no centro para atender ensino fundamental, que até então era sempre da rede direta, e aí foi o primeiro conveniamento para isso, que inclusive nos deixou a todos muito preocupados, porque é algo que às vezes acaba sendo precedente. Além disso, assegurem a destinação do patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou seja, o patrimônio adquirido, ele precisa depois ser deixado para outra escola. Então, vamos supor, um SEI conveniado. Quando ele fecha, tudo que ele possui é devolvido para a prefeitura e vai para uma outra escola. Nada fica com um mantenedor. Os recursos, eles podem ser destinados para a bolsa, na forma da lei, para aqueles que demonstrem insuficiência de recursos, e também para atividades de pesquisa e extensão, e também para o fomento de inovação realizado por universidades ou por instituições de educação profissional. Então, esses recursos, eles podem ir para instituições privadas atendidas a essas regras. Então, assim, dinheiro da educação pública pode ser utilizado em instituições privadas? Pode, diante dessas regras, tá? Então, é só importante lembrar que pode, mas que tem essas regras. Então, finalidade não lucrativa, na oferta de bolsas, o patrimônio tem que ser destinado para escolas filantrópicas ou comunitárias. Então, tem esse regramento. Além disso, nós vamos ter a lei estabelecendo o Plano Nacional de Educação, com uma duração decenal, ou seja, uma duração de 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação e aí também conseguir fazer um regime de colaboração com diretrizes, objetivos, metas e estratégias, visando implementar e assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino nos diversos níveis, ou seja, todas as etapas da educação e modalidades por meio de ações que integrem o poder público nas diferentes esferas federativas. Então, o Plano Nacional de Educação, ele precisa conduzir para erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, o estabelecimento de meta e aplicação do recurso em educação como proporção do produto interno bruto. Então, lá dentro do Plano Nacional, você vai ter como uma meta que vai falar sobre o percentual do produto interno público, do produto interno bruto a ser destinado à educação,
que seja maior que aqueles 18%, porque lembra que assim, se o PIB for pequeno, eu tenho que garantir no mínimo 18%. Se o PIB aumenta, o país está arrecadando mais, eu tenho que garantir mais. E aí, esse garantir mais vem por meio do Plano Nacional de Educação. Nós tivemos essa semana a CONAI, que a Zuleide até postou lá o link para acompanhar a CONAI ao vivo. O que é a CONAI? A CONAI é esse momento de discussão do Plano Nacional de Educação, né, da elaboração desse plano. Ele é feito de forma coletiva. Nós tivemos a etapa municipal, em que as pessoas puderam participar, fazer as suas contribuições. Aí houve a eleição dos delegados, esses delegados foram para Brasília representar aqui a cidade de São Paulo e aí levar para lá as nossas sugestões para mudanças do Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação, ele acontece de forma coletiva, ouvido diversas esferas da sociedade, e ele tem essa duração. O último plano, ele teve um alongamento por conta da pandemia, né? Tudo ficou congelado, não foram só os nossos quinquênios, os planos também ficaram. Então, houve aí esse prolongamento do Plano Nacional, assim como do Plano Municipal, tá, gente? Nós vamos ter momentos específicos para falar sobre esses planos, mas vejam que o Plano Nacional, ele está estabelecido na Constituição, né? Uma redação que foi feita em 2009 e que trouxe aí algo bastante importante para a gente, a cada 10 anos, estabelecer metas e buscar essas metas na educação do nosso país. Os artigos que falavam exclusivamente da educação foram esses que eu falei até o momento. Se alguém tiver alguma dúvida sobre eles, pode colocar no chat, pode levantar a mão, que aí eu permito que... eu autorizo a abrir o microfone para poder perguntar, tá? Nós vamos falar um pouquinho nos outros artigos a respeito de alguns outros elementos que são assegurados. Eles não são específicos da educação, mas, enquanto gestores escolares, é importante a gente conhecer o que traz em alguns outros aspectos, né? Meio ambiente, cultura, a parte também de tecnologia, o que está previsto aqui na nossa Constituição. Essa parte, eu destaquei alguns itens que são mais relevantes, porque se ligam mais à educação. Então, eu vou agora fazer a apresentação desses elementos. Lembrando que por volta ali das 9h50 a gente tem um intervalinho, e aí depois vocês voltam no segundo momento com outra professora. Então, a partir do artigo 215, a gente tem a parte da cultura. O que o Estado garante como pleno exercício do direito à cultura? O acesso às fontes de cultura, de forma nacional, o apoio e incentivo à valorização e difusão de manifestações culturais. Então, a gente precisa garantir aí esse acesso às fontes de cultura, assim como apoiar e incentivar a difusão de manifestações culturais. O que isso tem a ver com educação? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem os CELS, né? CELS tem teatros, no qual a gente já teve muito mais em outros momentos, mas que a proposta é ser um centro em que a cultura ela chegue nas diversas periferias da cidade, trazendo essa valorização das manifestações culturais e garantindo o acesso, né? O CEL ele é criado e pensado a partir disso, de levar o acesso às fontes de cultura para vários locais da cidade. Além disso, a Constituição também estabelece que vamos ter um Plano Nacional de Cultura, assim como nós temos o Plano Nacional de Educação. Esse já é de duração plurianual e ele tem como objetivo desenvolver a cultura do país e integrar as ações do poder público de forma que a gente tenha a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, a produção e a promoção de bens culturais no nosso país, assim como a formação de pessoas qualificadas para a gestão cultural em múltiplas dimensões, de forma que a gente tenha a democratização do acesso aos bens de cultura, a valorização de diversidade étnica e regional. Então, a gente tem dentro do Plano Nacional de Cultura diversos elementos ali que vão pensar em formas de você proporcionar uma ampliação do acesso e também de valorização da cultura brasileira e das manifestações culturais. Nós vamos ter no artigo 216 o estabelecimento do que é patrimônio cultural brasileiro e de quais são os bens de natureza material e imaterial
que podem ser tomados, né, tanto individualmente como em conjunto, como referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos da sociedade brasileira. Quais são esses? As formas de expressão. Então, as formas de expressão, né, as variações linguísticas, as linguagens utilizadas nos diferentes territórios, elas são patrimônio cultural brasileiro, né, pensando aí na natureza imaterial. Os modos de criar, fazer e viver, então, quando a gente pensa nos modos de viver dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, dos povos quilombolas, esses modos de viver, de criar e de fazer, eles também entram como patrimônio imaterial do nosso país, e aí eles passam a ser protegidos. Criações científicas, artísticas e tecnológicas são vistas também como patrimônio cultural, assim como obras, objetos, documentos, edificações, né, demais espaços que sejam destinados a manifestações artísticas culturais. Nós temos dentro da nossa rede algumas escolas em que o prédio é tombado, é prédio histórico. E essas escolas, elas têm regras próprias ali, até para fazer modificação. Você não pode modificar fachada, não pode modificar cor, porque aquele prédio, ele tem ali, ele passou a ser, né, um patrimônio cultural do nosso país. Além disso, nós vamos ter também os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, todos aqueles elementos que podem ser patrimônio cultural natural. Então, quando a gente pensa no patrimônio cultural natural, nós vamos ter como patrimônio cultural alguns locais ou algumas paisagens naturais que passam a representar um tanto da nossa cultura e do nosso país. A Chapada Diamantina, por exemplo, é uma região em que a gente tem um patrimônio cultural que é natural. Se a gente pensa, por exemplo, em Ouro Preto, a gente tem um patrimônio cultural que já foi produzido pelo homem, mas que também é uma região de patrimônio cultural. E aí, ele vai dizer também que a lei, ela vai estabelecer incentivos para essa produção de bens e de valores culturais. Então, a lei, ela também precisa incentivar, né? É daí que a gente vai ter, por exemplo, a criação de formas do poder público financiar as apresentações artísticas, financiar a produção de filmes, de espetáculos, e também, né, garantir depois o acesso a esses filmes, a esses espetáculos. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural, eles são punidos na forma da lei, tá? Então, a destruição de patrimônio cultural é um crime, né? Isso é importante reiterar, porque tudo aquilo que for tombado, tudo aquilo que for patrimônio, ele precisa ser preservado. A gente não pode ter a destruição desses locais sendo um crime que é agravado, né? A destruição, ela já é crime, mas se for um patrimônio cultural, esse crime ele é agravado. A Constituição cria também o Sistema Nacional de Cultura, que vai ser organizado em regime de colaboração entre o poder público e as gestões privadas, instituindo aí um processo para promover um conjunto de políticas públicas voltadas para a cultura, que sejam de forma democrática e permanente, e para isso ele vai se voltar para o pleno exercício dos direitos culturais, ou seja, pensando na diversidade das expressões culturais. Então, o nosso país ele tem aí diversas formas de expressar, Bumba Meu Boi, esqueci agora, tem uma manifestação cultural dos povos ribeirinhos aqui de São Paulo, que é bem característica, que também já foi, considerada patrimônio cultural, e que precisa ser respeitado e expandido. A universalização do acesso aos bens e serviços, isso também precisa ser realizado. O fomento à produção e difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais, principalmente a democratização dos processos decisórios com participação em processo social. Então, percebam que, assim, a democracia, essa gestão democrática que é estabelecido para a educação, ela não é só para a educação, né? A gente vai ter gestão democrática sendo colocadas também nas outras esferas. Então, quando a gente pensa na cultura, essa cultura também sendo realizada por meio de processos de democratização. A estrutura do Sistema Nacional de Cultura
ele vai se dar por meio de órgãos gestores, conselhos de política cultural, a conferência de cultura, planos de cultura, programas de formação, sistemas que sejam setoriais. Então, a gente tem, a partir da Constituição Federal, a criação, né, do Plano Nacional de Cultura, vou voltar aqui, o Plano Nacional de Cultura, a criação também do Sistema Nacional de Cultura, e esses dois elementos, eles vão dialogar para possibilitar esse acesso e permanência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na obrigatoriedade de termos um percentual de filmes nacionais sendo reproduzidos nos cinemas brasileiros, isso está com previsibilidade legal, que é uma forma de incentivar a produção artística nacional. A gente vai ter a Lei Rouanet, que permite que os artistas, né, arrecadem dinheiro de instituições que depois podem descontar isso do imposto. E essas produções que são feitas pela Lei Rouanet tem sempre a oferta de ingressos gratuitos, seja para escolas, seja para ONGs, mas elas vão possibilitar esse acesso. Então, por exemplo, os ingressos que a prefeitura coloca no Plateia, em que todos nós temos acesso, os ingressos do Plateia, eles vêm de parceria com a Lei Rouanet, né? Pensando aqui nesse plano de cultura, de você ter essa possibilidade de acesso. Tem muitos teatros também, enquanto você pode entrar em contato e perguntar se eles têm programas para escolas, a partir da Lei Rouanet. O Teatro Alfa tinha esse programa, né? O Teatro Alfa atendeu muito as nossas escolas. Nossa, quantas vezes levamos as crianças para assistir espetáculos maravilhosos lá, infelizmente ele fechou as portas e foi destruído, né? A gente passa lá, não tem mais o teatro, mas outros teatros também têm programas semelhantes, museus, né? A gente vai poder visitar de forma gratuita com as crianças. Então, todos os locais de produção artística e cultural, gente, eles precisam oferecer esse acesso, principalmente para a escola pública. Então, a escola pública, ela pode acessar todos os órgãos de cultura de forma gratuita com as crianças, porque a Constituição Federal, ela estabelece isso, tá? A partir do artigo 217, a gente vai ter a parte do desporto. Então, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, com o direito de cada um, sempre observando a autonomia das entidades desportivas, dos seus dirigentes e associações. Aqui a gente consegue só pensar no futebol, né? Então, você tem uma autonomia aí dos clubes, das associações que estabelecem aí a forma como o esporte acontece. Estou falando do futebol porque é o mais comum, mas a gente vai ter também de outros esportes. A destinação de recurso público destinado para promoção prioritária do esporte nacional, né, do desporto nacional, principalmente nos casos para o desporto de alto rendimento. E aí você vai ter, então, a necessidade da proteção e ao incentivo das manifestações desportivas de criação nacional, como é o caso da capoeira. A capoeira, ela é considerada um desporto nacional e, inclusive, é um esporte de manifestação cultural e artística do nosso povo e é tombada, viu? Capoeira é um esporte que já está aí amplamente reconhecido. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Então, as regras para o profissional e para o não profissional, elas mudam e isso já está previsto na Constituição. Além disso, ele vai estabelecer que o Poder Judiciário, ele só vai atuar aí nas competições após esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva. Então, os clubes, eles não podem ficar brigando aí na justiça, a menos que se esgote todas as possibilidades ali dentro da própria justiça desportiva. E ela vai ter sempre um prazo de 60 dias para proferir decisão final. Que a gente só acompanha isso quando tem alguma confusão lá nos campeonatos, de novo, de futebol, e aí eles vão para a justiça, e aí você tem jogo anulado, ou vitória que não é dada, e aí a gente acaba acompanhando por alto, né? Pelo menos estou falando, eu não acompanho tanto esporte, se alguém
consegue dar outros exemplos e quiser se manifestar, a gente vai ser muito bem-vindo. A partir do artigo 218, a gente vai ter a parte da ciência e tecnologia e inovação. Então, a nossa Constituição, ela vai ter também essa visão, né, a partir de 2015, que é colocada essa emenda, mas aí vai trazer para a gente essa necessidade do Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica, e também a inovação. De que forma? A partir de um tratamento prioritário do Estado, então o Estado e o poder público entendendo que a ciência, a pesquisa e a capacitação científica e a inovação tecnológica precisam de aporte financeiro, de organização para que o Estado consiga prover formas de crescimento nessa área. A pesquisa, ela também vai se voltar preponderantemente, ou seja, de forma mais prioritária para os problemas brasileiros, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento de um sistema produtivo nacional e regional. A gente tem, por exemplo, a Embrapa, né? Como o nosso país ele ainda é muito agrário, a Embrapa faz um trabalho significativo de pesquisa ali na parte de agricultura e que vai alterar em diversas formas a forma de produção, com produtos novos, com sementes novas, que sejam mais resistentes a uma praga ou a outra, né? Mas a gente vê bastante essa tecnologia, essa inovação aparecendo nessas pesquisas de agricultura, justamente por nós sermos um país muito agrário. A gente não consegue enxergar em outras esferas essa mesma inovação, né? Então, a gente não consegue perceber, por exemplo, na saúde, inovações tão significativas e rápidas como a gente percebe na agricultura. Por aí, a gente já percebe quais são as prioridades, né, que o nosso governo vai tendo. Mas é aquilo, a agricultura ela é bastante importante, até mesmo para a arrecadação do nosso país. Então, a ciência, a tecnologia, ela vai ter, a partir de 2015, essa participação na Constituição, e aí o Estado com esse dever de promover e incentivar para que as pesquisas elas possam acontecer. Além disso, também é criado o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNCTI, e ele prevê a organização em regime de colaboração do poder público, privado, para o desenvolvimento científico e tecnológico da educação. Então, da mesma forma que a gente tem criado o Sistema Nacional de Cultura, a gente tem o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que os estados e os municípios vão poder legislar a respeito dele, mas que vai estabelecer aí alguns direcionamentos, algumas verbas para esse setor. No estado de São Paulo, a gente tem o Butantan, né, como uma referência aí nessa parte de pesquisa e inovação, e que, inclusive, desenvolveu vacina para Covid e está desenvolvendo agora a vacina nacional para dengue. Então, é um instituto bastante significativo aqui no nosso estado e que é referência nacional no desenvolvimento da saúde. Eu falei muito mais da agricultura, mas na saúde a gente tem o Butantan, no Rio de Janeiro também tem a Fundação Oswaldo Cruz, que faz uma referência também à inovação na saúde, mas a gente sabe que quando a gente pensa em saúde, precisava ter ainda muito mais inovação e avanço. O capítulo 5, a partir do artigo 220, ele vai trazer para a gente a respeito da comunicação social. E aí vai dizer que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não pode sofrer qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. Ou seja, de forma mais simples, é garantir que não vai haver... Gente, a palavra me fugiu da mente. Nossa, ontem mesmo o podcast do Café da Manhã estava falando a respeito disso. Quando você não permite a veiculação de um determinado livro ou de determinadas reportagens. Censura?
Isso, a palavra é censura. Obrigada, Andressa. Você não pode ter censura, né? Então, a censura, ela vai ser colocada como algo que não deve acontecer. Só que, olha só, observado, disposto nessa Constituição. Ou seja, não pode haver censura a menos que essa manifestação do pensamento ela esteja, de alguma forma, desrespeitando a Constituição. E aí, de novo, se a gente diz que no artigo 5º que nenhuma pessoa pode ser torturada, ofendida, degradada, então, quando eu tenho ali a degradação, a humilhação, a ofensa de alguém, de uma pessoa ou de um grupo, aí eu não tenho a livre manifestação do pensamento, né? Então, a manifestação do pensamento é livre, respeitado, disposto na Constituição, certo? A publicação de veículo impresso, ele independe de licença de autoridade. Então, se eu quero publicar uma revista, se eu quero publicar um folhetim, criar um blog para colocar reportagem, isso é livre, tá? É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, aquela história lá de recolher gibi, porque tinha, como a gente viu no ano passado, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro mandando recolher gibi da feira da Bienal, porque era um gibi que trazia 2 homens se beijando. A gente não pode ter censura quando você pensa aí na censura ideológica, né? Então, a gente não pode fazer censura de grupos minoritários. O que a gente não pode é ter ofensas a grupos dentro das publicações. Mas essa censura de natureza que seja política, seja ideológica ou artística, isso não pode e está bem estabelecido na nossa Constituição. A Constituição também vai trazer que propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxico, medicamento e terapias está sujeita a restrição legal, né? Então, essas propagandas específicas, elas atendem a um regramento. Então, a partir disso que a gente vai ter as propagandas de cigarro, a proibição das propagandas de cigarro. Quem é da minha geração sabe que, assim, cigarro era... Gente, eu lembro até hoje das propagandas do Marlboro, assim, passando na TV, que era aquele cowboy, tinha todo um apelo ali, eu lembro bem. Era bastante comum. E aí você depois vai ter a proibição da propaganda do tabaco. Era bem isso, Marina. A Marina está comentando que fumar era chique, infelizmente era isso, né? Nas novelas, tinha sempre gente fumando, os filmes. E aí isso vai sendo repensado. A gente vai ter também, a partir disso, depois, o regramento de publicidade para crianças, né? Que isso é uma briga. A Fundação Alana é uma referência nessa questão e é bastante importante. Então, essa previsibilidade também vai aparecer na nossa Constituição, de regramentos aí para algumas propagandas específicas. A produção e promoção das emissoras de rádio, elas precisam atender a alguns princípios. Quais princípios são esses? Preferência e finalidade educativa, artística, cultural e informativa, promoção da cultura nacional e regional e a produção independente, a regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Então, o SPTV não existe à toa, né? Tem que ter aí o jornal local. E o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, esses aí são os princípios que vão reger a transmissão de emissoras de rádio e TV, que elas são controladas pelo poder público. Além disso, os meios de comunicação social eletrônica, independente da tecnologia que utiliza, eles devem observar os princípios do artigo 221, tá? Então, mesmo as redes sociais, toda forma, vai fazer um blog, qualquer coisa que seja, ele precisa respeitar o artigo 221, trazendo aí finalidades que sejam educativas, artísticas, culturais e informativas. A nossa última parte, que é o meio ambiente, já vamos aí para o nosso encerramento. O artigo 225, né, que é o capítulo 6, ele traz para a gente do meio ambiente,
e aí ele vai dizer que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e o que for essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e para as futuras gerações. Então, o nosso meio ambiente, ele precisa ser preservado, ele é um direito de todos nós, e ele também precisa não só ser preservado, como o poder público ele precisa prover o manejo ecológico de espécies e do ecossistema, então essa preservação das espécies naturais, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio do país, assim como fiscalizar as entidades de pesquisa e manipulação de material genético. A gente teve, na década de 80, muitas plantas brasileiras sendo registradas por outros países como plantas nativas deles, e não era, porque nós não tínhamos um regramento e nenhuma legislação que protegesse o nosso bioma também no seu material genético. E hoje a Constituição tem essa previsibilidade e nós já conseguimos fazer esse acompanhamento. Aí um inciso que ele é extremamente importante para nós, que é promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, assim como estabelece que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira, eles são patrimônio nacional, e a sua utilização, ela vai se dar na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive para o uso do recurso natural. Então, dentro da parte de meio ambiente, a gente lembrar que nós temos alguns biomas que são, já na Constituição, colocados como patrimônio nacional, né? Que são esses: a Amazônia, a Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira, assim como promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A gente percebe que todos esses outros capítulos, seja meio ambiente, cultura, desporto, tecnologia, inovação, tudo isso, ele começa pela educação. Então, é importante que todos nós saibamos quais são as políticas públicas previstas na nossa Constituição para esses, também para esses itens, para que a gente consiga entender o papel que a educação tem em cada um deles. Gente, é isso, né? Vamos encerrar, então, esse primeiro momento. Não, desculpa, a gente ainda tem mais, vou usar mais 5 minutinhos, estava esquecendo aqui da parte da família, da criança e do adolescente, jovem e idoso. Mas todos esses capítulos que eu falei anteriormente, eles vão dialogar com a educação de forma direta, porque nós trabalhamos isso na escola. Então, conhecer cada um deles nos possibilita fazer uma gestão voltada para a aplicação de todos eles, então, seja para buscar formas de acesso à cultura para as nossas crianças, seja para incentivar e colocar formas de trabalho do meio ambiente nas escolas, seja também ali para implementar ações de inovação dentro do ambiente escolar. Isso é extremamente importante, inovação tecnológica, mas a gente precisa sempre conhecer esses itens. O capítulo 7, que fala da família, da criança e do adolescente, ele se inicia no artigo 226, e ele vai dizer que a família é a base da sociedade e que essa família tem uma proteção especial do Estado. Não temos na legislação a definição de família. O que nós temos é a família como base da sociedade. Vai dizer que o casamento é civil e gratuito e que o casamento religioso ele também tem efeitos civis. Além disso, ele vai dizer que a família, essa proteção que o Estado concede à família, ele vai ser fundamentado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar sendo livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar os recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. E é vedada qualquer forma coercitiva
por parte das instituições oficiais ou privadas dentro dessa livre decisão, tá? Então, o planejamento familiar, ou seja, o planejamento de filhos é decisão do casal e o Estado ele só tem que prover recursos, ele não pode colocar de nenhuma forma coercitiva alguma forma ali de se envolver nesse planejamento. É dever da família e do Estado. Isso aqui é extremamente importante. Aliás, o que é dever da família? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade de expressão. Então, quando a família não manda a criança para a escola, quando a família não vacina a criança, qual artigo que essa família não está atendendo? Qual artigo que essa família está desrespeitando da nossa Constituição? O artigo 227, tá? Em que vai dizer que é dever da família, a sociedade e Estado, então todos nós somos implicados aí, mas quando a gente tem uma família negando esse direito, ela deixa de atender a esse artigo. Além disso, o Estado ele vai promover programas de assistência à saúde da criança e do adolescente, também permitindo participações não governamentais, tem um recurso mínimo para ser destinado à saúde e assistência materno-infantil, a criação de programa e prevenção para as pessoas portadoras de deficiência, seja física, sensorial ou mental, bem como para a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. Ele também vai estabelecer que o direito de proteção especial vai abranger, né, para a pessoa portadora de deficiência, a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. Aliás, desculpa, gente, não é só para o portador de deficiência, para todas as crianças e adolescentes. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observada o que está lá no artigo 7º, a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Então, a idade mínima de inserção no mercado de trabalho, 14 anos, mas os direitos previdenciários e trabalhistas, eles precisam acontecer. Além disso, garantir o acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Então, a gente precisa ter o ensino regular noturno para garantir o acesso da criança. Por que o ensino regular noturno ele só vai acontecer a partir dos 14 anos? Que aí, basicamente, ele acontece a partir do ensino fundamental, do ensino médio, aliás. Porque a lei estabelece a idade de 14 anos como a idade em que esse jovem pode começar a trabalhar. E aí, 14 anos, ele já encerrou o ensino fundamental, ele está indo para o ensino médio. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Lembrando que violência não é só violência física, a gente tem violência psicológica, a gente tem violência sexual, mas a violência psicológica, infelizmente, é uma violência que é comum acontecer em ambiente escolar. E é punição severa. O que isso significa? Violência psicológica contra criança e adolescente é caso grave, é abertura de apuração preliminar, encaminhamento para exoneração de cargo, tá, gente? Tudo que diz respeito a desrespeito de Constituição, não tem conversa, não é penalidade direta, a gente vai ter uma aula sobre isso depois, mas eu acho que é sempre importante reforçar isso, tá? A punição é severa. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão sempre os mesmos direitos e qualificação e não pode ter nenhuma discriminação relativa à filiação. Então, filho adotado, filho biológico, os direitos são os mesmos perante a legislação. E, para finalizar, são penalmente inimputáveis, essa palavra é horrível, mas não pode ser penalizados menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação. Além disso, os pais têm o dever de assistir e criar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice,
carência ou enfermidade. Então, os pais têm o dever de cuidar dos filhos até a maioridade e os filhos adultos têm aí esse dever de amparar os pais na velhice. É isso. Espero ter conseguido contribuir para o acréscimo de informações, que tenha sido bastante elucidativo. Eu vou encerrar, então, a gravação desse primeiro momento, mas alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não? Então, gente, vamos para o nosso intervalo. A gente volta 10h10 para começar, então, a segunda parte da aula. Muitíssimo obrigada. É sempre muito bom estar com vocês.